Esses dias eu fiz uma pergunta para os irmãos, eu vou até lançar para vocês aqui agora, e pedir que vocês, que estão aqui nesse momento de conversa aqui, abrissem a Bíblia de vocês, vocês que têm Bíblia aí na mão, no capítulo 15 de João, por exemplo. João capítulo 15, no versículo 1. A videira e os ramos? Né? Isso, irmã, exatamente. Quando ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Eu vou ler só esses 2 primeiros versículos aqui para estar explicando aqui algumas coisas para a irmã. Quando você lê aqui, eu sou a videira verdadeira, o que vem na tua cabeça quando você lê isso aqui? O que você pensa? O que você imagina? Uma árvore vinda pelo Criador, cheia de fruto bom. Ai, meu Deus. Certo. Vou pegar um caderno para me anotar. Uma árvore cheia de fruto bom. Ai. Não, posso estar errado, mas assim, se você não lê assim, pegar direto, quem está assim, leigo na Bíblia, pegar direto, é uma árvore cheia de fruto bom. Esse agricultor é Deus, né? Exato, ele cuida dessa árvore, né? Correto. Então ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Aí na primeira palavra é Cristo falando, né? Exato. E o agricultor é Deus. O meu pai é o lavrador, ele fala. Meu pai é o lavrador. Na minha tá diferente, minha filha tá agricultor. Lê o da senhora pra gente ver. Lê só o versículo primeiro. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Amém. O lavrador é a mesma tradução, se for puxar no dicionário, acho que é a mesma tradução. Exatamente, irmã, é a mesma coisa. Então, quando nós lemos aqui, eu sou a videira verdadeira, nós imaginamos que ele está falando de uma árvore. Uma árvore. Só que Jesus, ele é o produtor da vida. Essa videira aqui não é que produz um fruto de físico, né? Um fruto de frutas mesmo. E quando ele diz, eu sou a videira, eu sou produtor de vida, ele está querendo dizer. Ser humano. Ele é o produtor de vida. Jesus, ele é o produtor de vida, né? Então, eu sou a videira verdadeira. Essa vida, assim, parte pra gente, né? Que é ser humano. Né? Essa vida aqui, essa vida é toda a vida. A vida de um cachorro, de uma bactéria, de um... tudo que é sobre a Terra. Tudo vida. Que existe sobre a Terra e fora da Terra, vida. ele que fornece essa vida. Ele é a videira. Ele que fornece essa vida, tá? Então, o nosso Deus, ele existe, né? Para nós, aqui, para nossa compreensão, ele existe, como muitas vezes nós aprendemos dentro de um tempo, né, irmã? Que nós costumamos conhecer esse tempo por um tempo cronológico. Então, para nós, ele existe dentro de um tempo cronológico. Mas, na realidade, Deus não existe no tempo cronológico. Ele não existe. Porque ele não é de existência. Tudo que existe tem um começo e um fim. Mas Deus não tem nem começo e nem fim. Então, Deus, ele não existe num tempo cronológico. Eu não sei se eu vou ajudar a irmã com essa conversa ou se eu vou confundir mais, irmã. Eu estou bastante receoso de estar falando com você aqui tal grandeza, tá? Tal revelação. Mas o nosso Deus, ele se revela dentro de um tempo kairos. Ele não existe dentro de um tempo cronológico, mas ele se revela dentro de um tempo kairos. E essa videira aqui, quando você imagina a árvore, você imagina uma árvore que brota da terra e cresce para cima. Essa é a imaginação de toda a mente. Ela brota da terra, as raízes dela descem, né? E ela cresce para cima. Só que quando você vê a videira verdadeira, você não pode imaginar que ela nasce da terra e cresce para cima. A videira verdadeira, ela nasce de cima e cresce para baixo. As raízes de Jesus, elas não estão fincadas na terra, elas estão fincadas no céu. Então, quanto mais Jesus cresce, mais para baixo ele chega. Quanto mais as nossas árvores crescem, mais para cima elas vão. Então, para Deus, quanto mais é menos.
E quanto menos, é mais. Só que para nossa mente entender essas coisas, nós precisamos fazer um grande exercício de estudo a respeito daquilo que é a revelação real de Deus. Porque a história não mostra isso para nós, a escola não mostra isso para nós, a igreja não mostra isso para nós. Por que Jesus fala, aquele que quer ganhar a vida perde, mas aquele que perde ganha? Como que a mente entende isso aí? Entendeu, irmão? É porque Deus, quanto mais Deus ele se revela para nós, menor nós vamos ficando. Então, nós vamos perdendo o nosso ego, nós vamos perdendo aquele egocentrismo, que tudo é para mim, tudo gira em torno de mim, porque quanto mais Deus ele vem a mim, menor eu vou ficando. Menor eu vou ficando. Menor eu vou ficando. Se Deus se revelar para mim e eu estiver crescendo, então eu estou em uma condição oposta àquilo que Deus está fazendo. Então, quando você pega a Bíblia para você ler, por exemplo, e você não tem essa compreensão aprofundada do que é a revelação da palavra, você vai ler o texto histórico, a história, e você não vai entender e não vai trazer uma revelação daquilo que é o texto histórico. Porque se você ficar no texto histórico, compreendendo o texto histórico, você pode até gostar do texto histórico, vai se sentir bem com o texto histórico, mas o que aquele texto histórico trouxe de materialidade para a minha vida hoje? O que ele trouxe de materialidade? Essa é a questão, irmã. Às vezes nós estamos vivendo os nossos dias ruins porque nós não compreendemos aquilo que Deus preparou para nós de antemão. No domingo nós vamos falar de um assunto muito interessante que eu comecei a falar com os irmãos, se eu não me engano, na segunda-feira. Porque quando você consulta Deus, você logo pergunta para Deus a respeito de um quê, né? Você vai fazer, o que eu vou fazer, o que eu devo fazer. Deus falou comigo, o que eu faço com aquilo que Deus falou comigo? Tem muita gente que vive isso. Mas nós vamos falar domingo, se Deus assim nos permitir, de você ter uma vida voltada sempre para um onde e um quem. Nós já começamos a falar isso, mas a gente não discorreu isso, não explicou isso completamente aos irmãos. Mas uma vez que você entende, quando Deus fala, ele me aponta para um onde, e sempre nesses ondes eu vou encontrar o quem de Deus, você vai ver que a sua vida ela vai ser totalmente transformada por meio do entendimento da revelação orgânica de um evangelho que traz um reino interno, um reino dentro de você. E isso é muito significativo. Porque às vezes eu estou tentando imaginar Deus e colocando a minha vida naquilo que eu entendi e não estou ouvindo aquilo que Jesus falou. Porque Deus, às vezes Jesus ele fala conosco, Deus fala conosco, só que a gente não ouve o que Deus está falando. A gente acha que ouviu, mas a gente não prestou atenção. E se a gente não prestou atenção, a gente não vai entender o onde e nem o quem se apresentará diante de nós. Mas a gente vai estar sempre preocupados e motivados num quê, num como, e aí nós vamos perdendo a revelação, o tempo vai passando, e nós vamos ficando muito frustrados, porque parece que Deus não responde, parece que Deus não está nem aí com a gente, só que Deus está falando com a gente o tempo todo, só que nós estamos tentando ouvir um Deus que está falando fora de nós, um Deus que está falando fora de nós, só que Ele nunca está falando fora, Ele sempre está falando dentro. Inside